Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do Ministério Público, mais particularmente da relação entre o Ministério Público e o sistema político. Por que isso? Porque a gente tem agora, nesse período que nós estamos gravando isso aqui na sexta-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, nós temos uma discussão na Câmara dos Deputados de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de elaboração do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle do Ministério Público e que tem um similar a ele no âmbito do Judiciário, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que cuida do Poder Judiciário. Mas o fato é, o Conselho Nacional do Ministério Público é o que eu às vezes gosto de chamar meio em tom de galhofa, de um órgão de autocontrole externo. Porque ele foi pensado inicialmente, assim como o CNJ, como um órgão de controle externo das entidades do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas na realidade não foi isso que acabou ocorrendo. Essa era a ideia lá no começo da discussão. O que se criou foi um órgão de controle interno, que é composto basicamente por membros do Ministério Público, com um ou outro cara que vem de fora e que vai ali compor esse conselho. E com isso, uma série de atividades, uma série de ações que procuradores e promotores produzem, elas não estão, na prática, muito sujeitas a um escrutínio da sociedade. Elas estão, na realidade, sujeitas apenas à maneira como a corporação do Ministério Público resolve lidar com elas, já que ela tem maioria dentro desse conselho. E com isso, o que nós temos no mais das vezes, ou uma grande demora para decidir coisas. A gente pode considerar, por exemplo, o caso lá do Deltan Dallagnol, que demorou tanto para ser avaliado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que acabou expirando, ou seja, prescreveu, veja que paradoxo, justamente um procurador da Lava Jato sendo absolvido por prescrição do seu processo, no caso aí um processo interno, administrativo disciplinar, no âmbito do CNMP, e há vários outros casos que ocorrem dessa mesma maneira. Até o nosso convidado de hoje falou disso recentemente no artigo que ele escreveu junto com o Rafael Viegas. O Rafael Viegas é um doutorando aqui na Fundação Getúlio Vargas e estuda o Ministério Público, e esse, que é o nosso convidado de hoje, também é um estudioso profundo do Ministério Público, é o professor Fábio Kersh, que é cientista político e leciona na Unirio, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E feito esse introito, falado aí do que se trata o tema de hoje, eu pergunto para o Fábio. Fábio, em que medida essa proposta, se ela vier a ser aprovada, e a gente viu aí que o Arthur Lira, presidente da Câmara, está bem bravo, inclusive, com as associações de classe do Ministério Público, que diz que elas negociam e depois não cumprem o acordo, o que a gente pode esperar como resultado nesse controle da sociedade sobre a ação do Ministério Público, de maior responsabilização, caso essa PEC venha a ser aprovada? A gente sabe que tem ainda um monte de coisa para ser definida ali, tem um substitutivo, tem o projeto original, há uma série de detalhes que ainda precisam ser especificados, que estão em aberto, mas pensando no espírito geral da coisa, o que a gente pode esperar, Fábio, caso essa proposta ela venha a ser aprovada? Obrigado por estar aqui, um abraço, pode falar. Eu que agradeço, Cláudio. Eu vou pedir gol pro Fantástico já, hein? Porque eu estou na terceira participação do Fora da Política. É bom te ver de novo. Olha, Cláudio, eu e o Rafael escrevemos esse artigo essa semana na UOL, no projeto A Cara da Democracia, e a gente falou que a proposta, na verdade, é muito tímida, algumas associações, as associações mais importantes do Ministério Público estão muito batendo muito bumbo contrárias à proposta, mas a proposta, na verdade, é muito tímida, ela altera pouco. O Conselho ainda vai ser formado por uma maioria de membros do Ministério Público. O que muda, basicamente, é que o Congresso participa mais da seleção dos membros do Ministério Público que vão participar do Conselho. Então, essa brincadeira sua
Na verdade, faz todo sentido. É um controle externo formado por maioria interna. E mesmo sendo aprovado a proposta, vai continuar sendo assim. A maioria continua sendo do Ministério Público. O que muda é que a seleção desses membros do Ministério Público vai ter uma participação maior do Congresso Nacional, né? Então, eu acho que a mudança, no fundo, é tímida, né? E não dá para esperar, Cláudio, que o Conselho vá se transformar e agora a gente vai ter um órgão efetivo de fiscalização junto ao Ministério Público. Eu acho que hoje, né, a gente escreveu até um artigo junto, né, eu, você e a Vanessa Oliveira, Cláudio, sobre os conselhos, e a gente viu naquela oportunidade, a gente escreveu sobre isso, que de todos os processos que entram, reclamações, né, que entram no Conselho hoje, 98% não dão em nada, né? Apenas 2% do que entra no Conselho Nacional do Ministério Público de reclamação disciplinar tem alguma consequência. E assim mesmo, metade desses 2% são consequências muito leves, né? Advertência, são penas muito leves. Então, eu acho que esse padrão, né, que é um padrão, esse exemplo do Dallagnol que você deu não é exceção, essa é a regra no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que a gente não, mesmo com essa reforma, não dá para esperar grandes mudanças. Por quê? Principalmente porque vai continuar sendo um controle interno-externo, quer dizer, vai continuar sendo uma maioria de membros do próprio Ministério Público. Mas então por que existe essa grita toda, né? Quer dizer, eu vou dizer, é uma grita que a gente vê sempre que tem alguma proposta que, de alguma forma, interfere com o poder, né, do Ministério Público. Podemos dizer até que nisso aí não é muito diferente de qualquer outra corporação, né? Sempre que ela vê algum dos seus interesses ou afetados, ou tem o seu poder reduzido, ou é sujeito a algum tipo de controle, esperneia, né? A gente vê isso sempre. Agora, por que especificamente isso? Escolher o corregedor do Ministério Público, sendo ele da carreira, nem um ser estranho, alguém que chega de fora, só o fato disso ser feito pelo Congresso, que hoje inclusive já escolhe o presidente, né? Ou o chefe, melhor dizendo, do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, tem que ser submetido ao escrutínio do Senado, senão ele não senta na cadeira, né? Por que toda essa grita em relação a isso? Olha, é uma tradição do Ministério Público, Cláudio. Eu vou te lembrar 2 episódios anteriores. Um é a chamada Lei da Mordaça na década de 90, e o outro foi a PEC 37, né? Nessas 2 oportunidades, o Ministério Público também reagiu muito fortemente. Primeiro, a gente tem que fazer jus ao talento de comunicação do Ministério Público, né? É impressionante. Eles inventam um apelido lá, simplificam um debate que é muito complexo, né? E transformam o seguinte: se você é contra a PEC tal, você é a favor da corrupção, você é a favor do cala-boca. Eles simplificam debates complexos e constrangem esse debate público, né? O que foi a PEC da mordaça na década de 90? Era, na verdade, regulamentando que promotores e procuradores, inclusive delegados, não pudessem se posicionar publicamente por meio de PowerPoint, acusando as pessoas ainda sem julgamento, etc. Eles colaram lá aquele carimbo da PEC da mordaça. A PEC 37, o que era a PEC 37? A PEC 37, na verdade, era regulamentar uma coisa que a Constituição já previa, que promotores e procuradores não podem conduzir investigações criminais. Ela regulamentava isso, né? Depois o Supremo, em 2015, decidiu que podia, né? Na minha opinião, até legislando, né? De certa forma. Agora, isso foi lá em 2013, né? Quando havia até gente com cartaz nas manifestações em 2013, no período que se segue, contra a PEC 37, né? Como é que chamava? A PEC da impunidade. Ou seja, se você fosse a favor da PEC, você era a favor da impunidade. Se você fosse a favor da PEC que regulamentava a palavra, né, a relação dos promotores com a imprensa, você era a favor da corrupção. Então, tem sempre esse debate. É muito difícil você fazer o debate com o Ministério Público. Então, eles têm uma reação que, como você falou, é de se esperar. Nenhuma instituição gosta de ser controlado, ter que prestar contas. Isso era esperado. Agora, eles têm um sucesso muito grande em fazer isso, porque eles ganham adesão principalmente da imprensa. Como os promotores são uma fonte privilegiada para a imprensa, né?
A imprensa também corre muito em auxílio ao Ministério Público quando surge qualquer debate, qualquer possibilidade de aumentar um pouco a transparência, a prestação de contas. O Ministério Público, Cláudio, embora seja um órgão, né, e tem um papel importante de fiscalização, combate à corrupção, etc., do sistema de justiça talvez o órgão mais opaco, né, que menos presta contas. É muito difícil. Por exemplo, o judiciário, você consegue os dados, né? Para a gente que pesquisa na ciência política, você acompanha lá, você sabe o processo, que pé que está, as decisões, vai ir atrás das atividades da atuação do Ministério Público é muito mais difícil do que do judiciário. Então, é um paradoxo, né? O órgão que exige, que cobra de outros, né, transparência, retidão, etc., é um órgão que não deixa público as suas próprias atividades. Então, o Conselho é muito importante isso. O pressuposto, né, a gente até escreveu no artigo, o pressuposto madisoniano, né, que todos os homens são anjos e, portanto, precisam de controle, eu não entendo porque não vai se aplicar ao Ministério Público. A não ser ou que não são anjos, né? E por isso precisam de controle. Por isso, os homens não são anjos, precisam de controle, né? O Ministério Público, às vezes, se vende como se, ao prestar um concurso público, eles ganhassem asas angelicais, porque parece que eles não querem nenhum tipo de controle. Então, a proposta... Talvez eles ganhem asas de Red Bull, né? Pode ser. Mas a proposta, na verdade, é muito tímida, né? Ela oxigena um pouco, vamos dizer assim, o Conselho, que ainda vai ter uma maioria de membros da própria instituição. Então, vai continuar sendo esse controle externo, interno. Eu até usei a gente usou uma frase nesse artigo da UOL, Cláudio, que eu li recentemente aqui num trabalho, que eles chamam de Window Dressing Institution, né? É uma instituição quase de fachada, né? Então, porque quando você vai debater com os membros do Ministério Público e você fala, mas falta aí controle, fiscalização, acompanhamento das atividades, eles falam, não, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, né? O Conselho Nacional do Ministério Público virou quase uma grande desculpa para o Ministério Público, como se ele fosse suficiente de maneira efetiva para limitar e controlar os ministérios. Então, é quase um órgão de fachada, é a desculpa que eles têm hoje. Mas quando a gente vai examinar as atividades do Conselho, a gente vê que o Conselho, na verdade, reforça mais a autonomia do Ministério Público do que efetivamente controla os integrantes da instituição. Agora, será que a gente não corre o risco, né, disso aí sendo aprovado na Câmara e depois no Senado, né, uma PEC, isso parar no Judiciário? Eu digo isso por quê? Né? Não só pela análise, digamos, da própria matéria à luz da Constituição e, portanto, da sua adequação à norma constitucional, mas eu estou pensando uma outra coisa, né? É possível que as lideranças do Poder Judiciário, olhando para esse processo, falam, opa, hoje estão fazendo isso com o Ministério Público, amanhã podem fazer com a gente. Hoje é no CNMP. Quem diz que amanhã não vai ser no CNJ, que vai ter lá um corregedor-geral do CNJ, que porventura seja alguém, digamos, escolhido pelo Congresso e não alguém escolhido por nós. Será que esse risco não ocorre também? Não existe? Como é que você enxerga isso? Olha, Cláudio, tem esse perigo. Na verdade, é o seguinte, do jeito que o nosso sistema político está funcionando, Cláudio, esse risco corre para qualquer coisa, né? Na verdade, não tem nenhuma decisão do Supremo que, obviamente, não possa ser questionada, nenhuma decisão no Congresso que não possa ser questionada no Supremo. Então, existe esse risco. É que, nesse caso, eu penso mais pelo interesse do próprio Judiciário, né? Não só pela questão da leitura constitucional. É verdade. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, a gente fala isso até no nosso artigo, Cláudio, tem uma característica um pouco diferente do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão assim, abertamente subordinado ao próprio Supremo, né? Na época que o Conselho foi feito, o Conselho Nacional de Justiça deu mais gritaria do que o Conselho Nacional do Ministério Público. E um dos argumentos era que nenhum órgão podia ser superior ao STF. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem uma particularidade, né? Ele abertamente é subordinado ao Supremo, coisa que não é o Conselho Nacional do Ministério Público.
Então, você tem razão, pode gerar uma certa desconfiança dos ministros do Supremo, mas eu acho que eles estariam mais protegidos nesse sentido, porque o órgão é subordinado a eles, né? No limite, o Conselho Nacional de Justiça é subordinado ao Supremo e, portanto, a interferência do Congresso é mais difícil ainda, né? Mas esse espírito de corpo, vamos dizer assim, ele também às vezes se prolonga ao Supremo, né? Porque mesmo o Conselho Nacional do Ministério Público, as poucas punições que tem no Conselho do Ministério Nacional do Ministério Público depois podem chegar ao STF também, né? E algumas vezes são revertidas. Então, é muito difícil, Cláudio. Realmente, promotores e juízes no Brasil, eles são muito protegidos. Você conseguir algum tipo de punição, né, para esses atores é uma tarefa quase impossível. Quando você vai ver as punições, muitas delas, às vezes, são extrafuncionais, vamos dizer. Então, um exemplo é um promotor que manteve em cárcere privado a esposa no Acre. Sabe? São casos fora da atuação deles, porque os casos internos é muito difícil você conseguir qualquer tipo de punição a um membro do Ministério Público e também ao Judiciário. No nosso artigo, Cláudio, não sei se você lembra, a gente escreveu junto com a Vanessa, a gente viu que o Conselho Nacional de Justiça pune menos ainda do que o Conselho Nacional do Ministério Público. Eles são mais conservadores do que o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se um dia, viu, Cláudio, você tiver aí o azar de cair na mão de um promotor, de um juiz que cometa algum ato né, ilegal, eu diria para você que você está em maus lençóis, porque a maneira de reparar isso é muito difícil. Não tem mecanismo de controle efetivo, né? Aliás, outra coisa, enfim, que está relacionada a isso, embora, claro, tem uma natureza um pouco diferente, é o comportamento, no caso hoje, do Procurador-Geral da República, né? A gente vê que o Augusto Aras é um procurador absolutamente alinhado ao governo Bolsonaro e, não obstante, ele foi reconduzido com uma grande facilidade para sua posição, ainda que com menos votos do que da primeira vez, né? Mas mesmo assim uma maioria tranquila, uma maioria até pode-se dizer assim folgada. Uhum. Ele toma decisões o tempo inteiro a favor do governo, né? Não dá encaminhamento a casos que podem incomodar. De vez em quando tem um outro lá muito lateral que ele parece que faz alguma coisa, acho que talvez até para dizer, olha, não, mas nesse aqui eu fiz. A gente viu outro dia até a subprocuradora-geral da República, né? A Lindora Araújo, tomando uma decisão engraçadíssima, né? Dizendo que não há comprovação científica de que o uso de máscara protege as pessoas da Covid, então o presidente da República, ao não usar máscara em lugares públicos onde há aglomeração, ele não estava fazendo nada demais, né? Então a gente vê aí que falta também algum tipo de instrumento para cobrar essa responsabilização do chefe do Ministério Público Federal e, inclusive, digamos, daqueles que estão ali no seu gabinete, como é o caso da subprocuradora. E a gente viu ainda que existe aí uma série de ações por prevaricação, né, contra o PGR, o Procurador-Geral da República, inclusive de membros do Ministério Público. E há lá o Conselho, aí não vou falar do CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, mas há o Conselho Superior, né, do Ministério Público Federal, que se compõe ali de uma série de outros procuradores e que, dentro do qual o Aras tem oposição, né, tem críticas muito duras que ele recebe ali. Isso a PEC quer mexer também, viu, Cláudio? Então, não era o caso de mexer aí? Então, mas aí uma das, vamos dizer assim, chiadeiras aí do Ministério Público é que a proposta, que é menos visível, né, porque é uma coisa que parece mais interna, é de aumentar a força do Procurador-Geral na indicação do Conselho Superior. Esse é mais problemático. Aí fragiliza ainda mais o órgão de, digamos, onde pode haver algum tipo de oposição, né? A gente está muito focado no Conselho Nacional do Ministério Público e está observando menos esse debate que parece menos público, né? Porque é um órgão, vamos dizer assim, mais interno do Ministério Público, mas que tem consequências públicas, né? É um órgão interno que vai ter consequências. Na PEC tem uma proposta de aumentar o número de conselheiros indicados pelo Procurador-Geral.
E então, isso tem chance de passar também? Por que é um jabuti que está ali dentro? O que é? Mas essa não é a proposta original do Paulo Teixeira ou está lá na proposta original? Não, que eu saiba, não é. Porque o problema é o seguinte, eles vão negociando. Isso até eu conversando com um procurador de um Ministério Público Estadual, ele me escreveu que ele achava até razoável a proposta do Conselho Nacional do Ministério Público, né, de reformular, ele entendia que era uma oxigenação ao Conselho e tal, mas ele falou, eu lembro que ele escreveu para mim, Fábio, o problema maior é o Conselho Superior. Esse não dá para admitir, porque daí não vai ter resistência nenhuma ao Procurador-Geral. Então, tem esse, você chamando de jabuti aí, tem essa proposta que está rolando. É muito difícil, Cláudio, a gente discutir institucionalmente o Ministério Público nesse momento que o Ministério Público vive, né? Porque a gente tem dois traumas. Primeiro, a Lava Jato. Né? A gente está pagando o preço da Lava Jato ainda. O Aras é o preço da Lava Jato. Esse tipo de debate totalmente contaminado sobre o Conselho, tal, politizado, é Lava Jato. A gente está pagando esse preço, né? É uma pena que a gente não possa debater o Ministério Público, fazer uma reflexão sobre o Ministério Público num momento mais propício, né? Porque é trauma de todos os lados. Quer dizer, as reações são esperadas. A gente se espera a reação do Ministério Público porque não quer ter poder diminuído, mas como também, de certa forma, é compreensível, vamos dizer assim, a reação dos políticos. É uma reação ao Lava Jato. Né? O que os procuradores do núcleo de Curitiba fizeram, da Força Tarefa de Curitiba, são absolutamente indefensáveis. Depois da Vaza Jato, a gente viu que eles operaram desrespeitando a legislação, a presunção de inocência, etc. Então, como na Itália, eu sempre lembro da Itália, a Itália foi exatamente isso, né? Operação Mãos Limpas, né? Você está pensando? Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas veio, né? Aquele trator dizimou todos os partidos políticos italianos, né? Uma operação, vamos dizer assim, antipolítica, tal, elegeu Berlusconi e a classe política reagiu, começou a limitar o poder dos magistrados italianos. Né? Houve essa reação. Exatamente a história se repetindo aqui, Cláudio. Né? A gente tem a Lava Jato, elege um desqualificado para a chefia de governo, né? Eles elegeram Berlusconi, a gente elegeu o Bolsonaro. Eles se deram melhor, portanto, né? Consegue até, ele consegue ser menos pior, e os políticos reagindo a isso. Né? Então, reagindo, mudando, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, né? Apoiando áreas que se comprometeu e cumpriu, né? Em desmontar a Lava Jato. Então, a história é exatamente a mesma, quer dizer, tem uma regra aí, né? A classe política, na primeira oportunidade, reage, né, ao sistema de justiça. E é o que a gente está assistindo agora. O Aras é fruto disso também. Né? O Aras ele recebeu o apoio de quase todos os senadores. Ele teve, na primeira vez, 10 votos contrários e nessa, mais ou menos isso. Né? De todos os partidos. Por quê? Por motivos diferentes, todo mundo estava cansado. Né? Todo mundo muito desgostoso com o Ministério Público. Então, motivos diferentes eu falo, porque o PT, porque eu acho que foi mesmo perseguido, o PSDB, porque estava chegando em São Paulo, a Lava Jato estava chegando neles em São Paulo, né? O PMDB, porque também teve lá os seus caras presos. Quer dizer, todo mundo percebeu que aquele modelo tinha um custo político muito grande para a política, de uma maneira geral, independente de partidos, e todo mundo ali apoiou o PGR, o Aras. E com a mudança da forma de indicação, né, porque você lembra que o Lula, Dilma e, de certa forma, o Temer respeitavam informalmente uma lista tríplice apresentada pelo próprio Ministério Público, o Bolsonaro indicou ele. Então, o Aras criou uma dependência maior do Bolsonaro. Né? Num primeiro momento, para a recondução, né? Primeiro para a indicação. O Aras ajeitou o discurso dele para ser escolhido pelo Bolsonaro. Passou o primeiro mandato dele alinhado ao Bolsonaro, ganhou de prêmio a recondução à Procuradoria-Geral da República. E não se esqueça, Cláudio, ele está de olho ainda, tem uma chance de ele ser indicado ao ministro Supremo. Porque o André Mendonça... O André Mendonça não é indicado nunca, né? Nunca é sabatinado sequer.
Está patinando e há vários sinais que uma parte dos ministros do Supremo, assim como uma parte do Congresso, preferiu o Aras. Então, eu ainda acho, Cláudio, pode ser, não sei se eu sou São Paulino, então fica, né, você vai desenvolvendo o otimismo. Eu acho que o Aras ele pode até ser um pouco mais agressivo quando essa história se definir, né? Quando a vaga do Supremo efetivamente se suprimir, porque a minha hipótese é que ele está jogando um pouco ainda com a possibilidade do Supremo. Então, ele não está totalmente livre nesse segundo mandato. Ele ainda acha que o Bolsonaro, que a lealdade dele pode render frutos para ele. Ser recompensada, né? Então, o Aras, né, vamos dizer assim, sem amarras, sem necessidade de fazer média com o presidente da República, ainda a gente não está observando, eu acho, por conta da vaga do Supremo. Aí eu brinco, escrevi até outro dia isso, né? Aí a gente vai descobrir se o Aras é simplesmente um carreirista ou um oportunista, né? Ou um bolsonarista. Porque eu acho que ele ainda está numa lógica de carreirismo. Ele quer, né? Primeiro quis a vaga do Ministério Público e agora está de olho na vaga do Supremo. Então, enquanto tiver essa possibilidade, ele vai jogar se equilibrando ali, tentando fazer alguma média com o Bolsonaro. Quando essa vaga for definida, e se não for ele, aí a gente vai descobrir realmente se ele é um bolsonarista raiz ou se ele é simplesmente um carreirista. Aliás, as duas coisas péssimas, né? Os carreiristas e os bolsonaristas não são boas coisas, não, Cláudio. A gente tem o bolsonarismo por conveniência e o bolsonarismo por convicção, né? É isso. Né? Porque o histórico do Aras, né, parece que não era esse. O Aras não é um cara de extrema-direita, como história do Ministério Público. Tem até um episódio na vida pregressa dele, que ele tentou esconder quando foi indicado, que ele teria feito um jantar, né, para o Zé Disseu e para outros petistas, tal, e ele tentou esconder. Eu acho que ele é um cara que joga ali com a música. Quer dizer, eu prefiro tirar um pouco a crítica, ou tentar entender mais pela lógica ali dos incentivos, dos instrumentos institucionais, do que propriamente, vamos dizer assim, a personalidade ou a opção política dele. Porque a opção política, os sinais são dúbios. O fato é que esse modelo onde o presidente tem um peso grande, tanto na indicação do procurador-geral, quanto na indicação dos ministros do Supremo, né, para a vaga do Supremo, faz com que o Aras tenha incentivos para observar de uma maneira excessiva, né, indevida talvez, os desejos do presidente Bolsonaro. Então, quando tiver indicação, né, se for o Mendonça, quem for, indicado ao ministro do Supremo, essa vaga se fechar efetivamente, há uma chance do Aras ser um pouco mais agressivo. Porque, inclusive, é o seguinte, a única chance daí de recondução ao terceiro mandato de PGR ou a uma vaga do Supremo seria já no próximo governo. Que é o que tudo indica não será chefiado pelo Bolsonaro. Se o Aras está lendo as pesquisas, ele vai perceber que as chances do Bolsonaro são reduzidas, o que pode dar uma certa liberdade para ele limpar a biografia dele. Né? Porque o Bolsonaro tem essa coisa, Cláudio, ele é o maior detergente de biografias da história da República, né? Porque um monte de gente que apoiou coisas que não deviam, agora são contra o Bolsonaro. Então, é a chance do Aras, talvez, limpar a sua biografia, né? Recuperar um pouco, não entrar para a história como você, Cláudio, e o nosso amigo Conrado chamam de poste-geral da República. Ele entrar efetivamente como um procurador-geral da República, né? Então, eu ainda mantenho essa esperança, Cláudio, mas isso eu acho que a gente só vai poder testar se a minha esperança tem algum sentido quando a vaga do Supremo for decidida. Talvez a gente devesse ter algumas regras aí, como, por exemplo, né, a não recondução do PGR pelo mesmo presidente, né? Isso acho que já resolveria uma boa parte do problema. Podia aumentar o mandato, né? Não fazer mandatos coincidentes, essa alternativa. Agora, Cláudio, é o seguinte, o sistema político, ele reage também porque o Procurador-Geral da República, entre outras atribuições, ele tem o monopólio, né, de acusar criminalmente o presidente da República, ministros e parlamentares. Isso é um poder enorme, né? E os políticos, eles reagem a isso. Né? Eu escrevi um artigo que saiu na Novos Estudos do SEBRAP, comparando o Procurador-Geral da República nesse aspecto
com o promotor independente americano, né? Como o que seria supostamente o Ministério Público americano é ligado ao governo federal, quando o presidente tem alguma acusação, o Congresso indica um promotor externo, né, um professor universitário, alguém, para fazer as vezes de promotor, um promotor ad hoc, para investigar o presidente, né? Agora, eu vou mostrando no artigo como a autonomia desse promotor foi sendo modificada ao longo da história. E esse promotor agora, por exemplo, que acusou o Trump, ele tinha menos autonomia, ele era menos autônomo do que, por exemplo, aquele que acusou, o Kennedy Starr, que acusou o Clinton. Por quê? Porque houve uma reação da política. Depois do escândalo Clinton, os políticos chegaram assim, não dá para ter um sistema, uma pessoa com tanta autonomia, tanta discricionariedade, com liberdade para atacar o presidente da República. E o Congresso americano, democratas e republicanos recuaram e diminuíram a independência desse promotor. No Brasil, de certa forma, foi feito isso. Quer dizer, o Lula e a Dilma deram autonomia quase que irrestrita ao procurador-geral, né, porque não participavam efetivamente mais da indicação, e os políticos perceberam que isso é um risco também, e recuaram. Então, essa reação... Quando eles não participavam, desculpa, só um ponto aqui, porque eles simplesmente chancelavam aquela lista tríplice que vinha da Associação Nacional dos Procuradores da República, né? Porque é uma coisa muito interessante. E o primeiro nome, né? Isso, não só... não é que eles escolhiam entre os 3 nomes, eles abriram mão da possibilidade de escolha. Automaticamente era o primeiro. A Dilma indicou o Janot no auge da Lava Jato. O Janot indo para cima do governo, né? E a Dilma indicou o Janot. Quer dizer, ela não tinha alternativa política. O preço que ela ia pagar politicamente era muito grande. O Bolsonaro conseguiu, mas conseguiu com o apoio, inclusive, de todos os partidos no Senado. É como se os políticos, de certa forma, assim como nos Estados Unidos, percebessem que, opa, tem que ter um certo limite aqui. O sistema também não aguenta, né, alguém com essas atribuições, com tanta autonomia e com tanta discricionariedade. Então, o que eu estou tentando falar aqui é que a política reage a essa atuação do Ministério Público também, né? Seria inocência nossa achar que os políticos não vão reagir. A gente esse tipo de debate que a gente está vendo no Conselho Nacional, mudanças de lei, etc., é uma reação dos políticos ao Ministério Público, né? Mas eu estou lembrando aqui para você 2 exemplos de outros países que também reagiram, né? Os Estados Unidos reagiram em relação ao promotor ad hoc e a Itália reagiu também em relação a mãos limpas. Quer dizer, é um movimento, a gente comenta, mas de certa forma esperado, né? Não chega a ser surpreendente. Os políticos reagem ao sistema de justiça quando o sistema de justiça, muito independente, interfere muito fortemente no sistema político, né? Agora, então, o que seria o caso, né? Eu mencionei aqui essa possibilidade, né, da gente não ter a indicação ou a recondução do Procurador-Geral da República pelo mesmo presidente naquele período. Acho que essa é uma possibilidade. Uhum. Existem outras, essa do promotor independente. Outro dia, conversando até com o professor Oscar Vilhena, ele defendeu essa solução, né, do promotor independente, que seria escolhido ad hoc para uma certa situação. Agora, tem um terceiro ponto também, a gente já passou por ele hoje, mas falando de um outro aspecto, mas acho que vale a pena aprofundar, que é o Conselho Superior do Ministério Público, né? Que ele talvez pudesse funcionar como um órgão recursal a posicionamentos do Procurador-Geral da República, né? Ou até da subprocuradora, que a gente vê aí que tem um papel importante também, e até, claro, de outros membros, eventualmente, do Ministério Público, mas, sobretudo, da sua cúpula. Não é o caso da gente pensar muito mais nesse reforço desse papel controlador do Conselho Superior do Ministério Público sobre o PGR. Eu sei que isso continua dentro da corporação, né? Continua dentro da carreira, mas a gente está vendo, existe oposição ali dentro, né? E você lembrou do James Madison aqui nos Federalistas, né? Que fala que a ambição controla a ambição. Às vezes essa oposição interna pode ser um instrumento importante. E pelo que está aí pelo menos na negociação da PEC número 5 de 2021, a gente pode ter exatamente o contrário, né? O PGR tendo mais controle sobre esse órgão, em vez desse órgão ter mais controle sobre ele.
Como é que você enxerga essa possibilidade aí do Conselho, né, ter esse papel também de, digamos, um freio e contrapeso à ação do PGR? Essa é uma característica muito do Ministério Público, né, Cláudio? Talvez, assim, poucas instituições do Estado, os grupos sejam tão abertos e tão explícitos, né? Você tem grupos, um brigando com o outro de uma maneira completamente aberta. Por quê? Porque como as carreiras são muito protegidas, né, há muito espaço para que tenha essas brigas internas. Essa é uma maneira, né? Como você pressupõe já que os grupos são muito divididos, bota todos esses grupos, um controla o outro, é uma alternativa. Mas eu ainda acho, Cláudio, eu brinco assim, né? A gente, como cientista político, a gente é igual crítico culinário, né? A gente é muito bom para fazer crítica aos pratos, mas não necessariamente somos bons cozinheiros. Então, a gente é muito bom para avaliar instituições, mas não necessariamente somos bons arquitetos institucionais, né? Eu não sei qual é o melhor modelo, mas eu acho que, como princípio, pode ser uma alternativa, mas eu acho ainda que é necessário, assim, como pano de fundo, uma maior oxigenação. Assim, eu não consigo entender a ideia. Como é que por exemplo, essa resistência ao Conselho Nacional agora, a crítica, assim, vão politizar o Conselho, né? Primeiro, nessa frase, é como se o Ministério Público não fizesse política. A gente viu depois da Lava Jato que eles fazem muito política. E depois que não é ruim, o Congresso Nacional é a casa, né, de representação dos eleitores, dos brasileiros, etc. Então, essa participação não é ruim. Eu acho que qualquer modelo, como princípio, que tenha uma oxigenação, né, uma participação minimamente mais equilibrada do Congresso, né, portanto, da sociedade, eu acho que talvez fosse uma resposta. Eu não tenho direito à fórmula, eu estou definindo aqui um princípio, né? O desenho institucional, eu confesso para você que eu não sei exatamente, Cláudio, mas o princípio. Então, o problema é que o Conselho Superior, você tem razão, podia um limitar o outro, mas a gente ainda vai ter aquela discussão dentro da corporação, né? O que também tem desvantagens, Cláudio, porque assim, o Ministério Público é um órgão, muitas vezes, que é difícil você criar uma política institucional, né? O Procurador-Geral tem menos instrumentos do que outras lideranças em outras instituições para eleger as prioridades, para cobrar a sua equipe, etc., né? E, portanto, o Ministério Público é um órgão, por exemplo, muito mais imprevisível. Depende um pouco do perfil do cara ali, do grupo que ele pertence. Então, ele vai para um lado ou vai para o outro. Esse também não é um bom modelo institucional. E mais, esse não é o único modelo institucional. Quando a gente vai olhar em perspectiva comparada, o órgão responsável pela ação penal nas democracias, eles são ligados ao governo, em sua maioria. Né? Por quê? Porque é um instrumento da política pública de segurança de um governo. Eu vou esse ano atacar, minha prioridade vai ser o narcotráfico, e os promotores, né, respondem a essa prioridade. E existem mecanismos para se cobrar a atuação desses promotores. No Brasil, a gente tem uma instituição que não só é autônoma para fora, mas como é autônoma para dentro, e transformando, com muita discricionariedade desses membros, muita autonomia, muita discricionariedade, transformando essa atuação muito imprevisível. Então, se a gente pensar, o que eu estou querendo dizer aqui, que todo modelo institucional tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem, vamos dizer assim, de um conselho superior mais na mão do procurador-geral, a vantagem é que talvez facilite um pouco ele fazer orientações para todo o Ministério Público, aumentando a previsibilidade, né, do Ministério Público. A desvantagem, como você está mesmo falando, é que o cara vai, né, se pega um aras da vida, ele vai controlar a instituição e não vai ter resistência nenhuma. Então, eu sempre falo com meus alunos, né, que melhor do que a gente falar, como nenhum modelo é perfeito, é melhor a gente sempre pensar em vantagens e desvantagens, né, o trade-off. Você ganha numa coisa, você perde na outra. Então, esse modelo de um conselho onde um procurador-geral, né, porque não é só o da República, também são dos estados, ele tem um peso maior, a vantagem dele seria que o procurador-geral poderia ter um controle um pouco maior sobre a instituição, né? E isso facilitaria, talvez, a criação de políticas institucionais em relação ao Ministério Público.
A desvantagem é porque o procurador-geral fica com menos resistência interna. Então, Cláudio, eu vou fugir da sua pergunta. Eu não sei exatamente qual o melhor modelo não, aqui. Você não fugiu, você respondeu, não sei. Né? Eu não sei, eu acho que os dois modelos... Agora, isso, Cláudio, essa discussão, você vê como está contaminada, né? Porque a gente não consegue pensar em abstrato, vamos dizer assim, né? O Ministério Público, qual que é essa instituição, quais são as vantagens de um modelo X, modelo Y, tal. A gente acaba fulanizando, né? A gente fulaniza. Quer dizer, o Aras não vai ser o Procurador-Geral da República para sempre. Né? Então, é uma pena, às vezes, a gente discutir, né, e perder, vamos dizer assim, oportunidades para refletir sobre o Ministério Público nesse ambiente altamente politizado. A gente não vai ter o Bolsonaro para sempre. Vou até bater na madeira aqui. A gente não vai ter Bolsonaro para sempre. A gente não vai ter o Aras para sempre. Né? Então, a gente talvez uma hora consiga ver com mais distanciamento a Lava Jato. A gente está, às vezes, discutindo sobre o Ministério Público, uma instituição importantíssima. Né? Não existe democracia sem uma instituição responsável pela ação penal. Todas as democracias têm. Né? Refletindo e discutindo sobre isso num ambiente muito contaminado. Né? E com personagens muito nefastos, né? Sobre o Aras, o Bolsonaro e tal. Então, eu sei que não dá para escolher, né, Cláudio? A gente tem que trocar a roda com o carro andando, mas é uma pena que esse debate esteja talvez surgindo num ambiente tão contaminado como esse. Né? É que eu acho que essas figuras, né, Aras, Bolsonaro, enfim, estamos falando de gente que está trabalhando junto, mas elas mostram talvez o tamanho do risco que a gente corre, né? Ou seja, elas mostram, olha até onde essas instituições podem ir. Assim como, vamos dizer, para outros aspectos do problema, foi o que aconteceu lá atrás com o Janot. Né? Então, a gente, na gestão Janot, a gente vê certos riscos, que acho que são esses riscos para os quais ocorre agora uma reação, ou a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, né? E me chamou a atenção que você, de alguma forma, circunscreveu o caso mais a Curitiba. Depois eu queria ver como é que você acha que as outras forças-tarefas da Lava Jato em São Paulo, no Rio de Janeiro, se comportaram em relação a isso. Acho que vale a pena pensar nesse problema. Mas, enfim, a gente viu ali que Dallagnol e companhia, ou os filhos do Januário, né, como eles se chamavam no grupo de Telegram, que era utilizado, causam danos, né? Ou seja, eu não sei até que ponto a fulanização é um problema, porque acho que a fulanização, claro, não significa eu vou criar uma regra para resolver situações que este sujeito cria, mas talvez este sujeito no cargo mostre para mim pontos frágeis das regras, né? Onde que elas não estão resolvendo o problema, porque hoje tem ele, amanhã pode ter um outro que até age em sentido oposto, mas, digamos, usando das mesmas brechas que esse indivíduo aqui hoje usa, né? E acho que tem nesse razão, sentido que a dúvida aparece, né? Faz sentido. Porque, assim, às vezes eu ouço umas frases do tipo, o Aras é o pior procurador-geral da República. Eu diria que ele é um dos piores, porque o Janot foi tão nocivo, acho que, para o Ministério Público quanto o Aras. Em outro sentido, né? No outro extremo, mas é tão nocivo quanto. Um procurador-geral totalmente submisso ao presidente da República é ruim, né? Mas um procurador-geral da República também, um franco-atirador, né? Que tem uma bandeira quase partidária contra o governo, também é ruim. Então, você tem razão, Cláudio. Talvez a gente tenha que... não é um problema só o Aras, né? A gente tem que tirar lições do que a gente viveu na história recente. Tanto o Janot quanto o Aras são procuradores gerais da República e que sinalizam, deixam muito claro que esse modelo de Ministério Público precisa ser repensado. Né? Agora, é um debate muito tenso, né? Porque o Ministério Público é isso. Você discutiu, a gente já falou isso, né? Discutir o Ministério Público parece que você é contra o combate à corrupção. Ninguém é contra o combate à corrupção. A gente quer que a minha crítica, pelo menos, é muita gente, né? Você não joga a criança com a água fora, né? Então, esse equilíbrio que é um equilíbrio difícil de fazer e é um dilema comum, Cláudio, a todos os ministérios públicos, né? O quanto de autonomia e o quanto de prestação de contas. Todo você quer dizer mundo afora, né?
Limpa fora. Não só os estaduais e o federal no Brasil. Esse é um dilema, né? E os ministérios públicos resolvem isso de maneira diferente. Então, como regra, a maior parte dos ministérios públicos respondem ao governo, mas quando você vai estudar em detalhes, você vê que tem uma série de mecanismos que insulam o promotor ali na sua ação. Né? É possível você pensar em modelos onde o promotor é accountable, né? O promotor responde, mas ele também é... Porque o insulamento não significa total independência, né? Ele é protegido. Existem meios termos, existem meio termo aí. O debate não é simplesmente ou autonomia ou controle. Existem mecanismos institucionais mais sutis para você assegurar que o promotor ele possa desempenhar sua função ali, no caso específico, mas pelo menos ele tem que responder de uma maneira geral sobre a sua atuação como um todo. Eu tenho vários modelos. O Ministério Público, Cláudio, tem mais diversidade institucional do que o Judiciário, por exemplo. É impressionante. Cada país que você vai estudar é um modelo muito diverso. Você tem desde os Estados Unidos, né, o District Attorney, que é o promotor local, que é eleito, né, há o Ministério Público nosso, que é totalmente independente. Então, você tem uma variedade muito grande. Inclusive, isso é interessante, você tem muitas experiências para serem observadas, né? Tem muitos desenhos adicionais. É muito difícil encontrar um Ministério Público igual ao outro. Né? Quando você vai ali, a forma de seleção é diferente, a forma de promoção, a autonomia, é muito diverso. A que órgão responde, né? É uma instituição, nesse ponto, muito mais diversa que o Poder Judiciário. Agora, voltando para aquele outro ponto, né, a questão das várias frentes da Lava Jato, né, Curitiba, São Paulo, Rio, e a gente viu que uma das formas que o Janot empreendeu aí, no sentido de cumprir as tarefas que lhe foram dadas, e aí a gente já não sabe mais o quanto pelo Bolsonaro, o quanto pela classe política de um modo mais geral, foi o desmonte da Lava Jato, né? Isso aconteceu em Curitiba, onde a gente viu que os maiores excessos ocorreram, mas acabou também caindo a Lava Jato, por exemplo, em São Paulo, em que houve uma renúncia coletiva, né? No Rio também ela foi muito fragilizada, tá lá ainda o Bretas fazendo alguma coisinha, o juiz, né? Mas como é que você vê essas diferenças? Aliás, o Bretas, um juiz que já andou até comparecendo a eventos de natureza política ao lado do Bolsonaro, né? Bom que se lembre. A Lava Jato do Rio, Cláudio, era mais próxima do núcleo lá da Força Tarefa de Curitiba. Eles tinham, né? Eles também tinham um juiz para chamar de seu, né? Lá era o Moro, aqui é o Bretas, e tinha uma atuação mais... São Paulo tinha um modelo de força-tarefa um pouco diferente. Tanto é que é difícil você afirmar a Lava Jato em São Paulo foi menos eficiente porque iria atingir os tucanos, ou foi menos eficiente porque o modelo é diferente, né? O Rio e Curitiba são mais comparáveis, eles se organizaram de uma maneira mais similar. Em São Paulo, o modelo é um pouco diferente, até isso, São Paulo não tinha um juiz para chamar de seu, né? A Força-Tarefa não tinha esse juiz. Então, quer dizer, porque lá no Rio tem o Bretas, que vamos dizer, é o lugar-tenente do Moro no Rio de Janeiro. Em São Paulo não tem nenhum Bretas, nenhum Moro. Não. Entrava em lugares diferentes, o modelo da Força-Tarefa de São Paulo é diferente da Força-Tarefa do Rio e de Minas, do Paraná. Tanto é que você vai ver, por isso que eu falo do juiz chamar de seu, talvez sem um juiz muito alinhado com a Força-Tarefa, você não se consegue o grau... né, de condenações e prisões, etc., que tanto São Paulo, tanto o Rio quanto Curitiba conseguiram. Né? Por isso que eu estou falando, São Paulo é mais difícil de identificar. Eu não sei afirmar se São Paulo tem números bem menores porque não queria ir para cima do tucanato, como, né, parte do debate público desconfiou, ou porque era mais difícil lá mesmo, porque eles não tinham o juiz deles. Então, Curitiba e Rio eram mais próximos. Agora, de qualquer maneira, Cláudio, isso revela, né, como o Ministério Público é uma instituição muito particular mesmo, né? Porque até o fato de assim, você ter 3 núcleos, 2 muito parecidos, um diferente.
e não necessariamente por uma decisão, porque é um arranjo interno deles. Né? Mas só uma dúvida, isso tem a ver mais com o Ministério Público ou com o Judiciário? Né? Porque não tem um juiz que chamar de seu, talvez não dependa tanto do Ministério Público, né? Dependa mais do Poder Judiciário, né? É verdade. Também tem isso, né? Também tem isso, mas essa também faz parte dessa lógica que eu estava tentando mostrar, de uma certa imprevisibilidade. Porque o Janot, Cláudio, teve certos momentos que parece que ele era menor que Curitiba, né? Ele ficou um pouco a reboque de Curitiba, né? Ele perdeu o controle. Aquele núcleo de Curitiba... tinha hora que até o Supremo era menor que Curitiba, né? É isso. Eles chantageavam, né, o Supremo. No auge, né, do sucesso, eles chantageavam, de certa forma, a cúpula do Ministério Público e o próprio Supremo. Eles ficaram maiores que aquilo. Né? Teve um momento, Cláudio, você sabe que eu e a professora Marjorie Marona escrevemos um livro sobre a Lava Jato, né? Está na editora, deve sair esse ano ainda. E assim, aquele momento que a gente viveu, né? Uma coisa que a gente notou, que eu acho bem interessante, a gente pegou todas as pesquisas da Datafolha, aquela pergunta da Datafolha assim, qual o maior problema do Brasil? Né? Desde lá do Fernando Henrique, a gente foi mapeando todos. Sempre foi saúde, educação, segurança, tal. O único período que o maior problema do Brasil foi a corrupção foi no período da Lava Jato. Se conseguiu transformar que o maior problema do Brasil era a corrupção. Né? Agenda setting, né? Botaram na agenda, né? Eles conseguiram isso, a sociedade foi convencida disso. Um país tão desigual, né, com tantos problemas de violência, saúde, educação, etc., achou por aquele período, a partir de 2014, que o maior problema era a corrupção. E houve uma espécie aí de cegueira, né? Todo mundo mergulhou nisso, que não tinha espaço para contestação, né? E o pessoal, especialmente de Curitiba, surfou muito nessa onda, né? E o Janot ficou meio a reboque disso, ele corria atrás, de certa forma, do núcleo de Curitiba. Aí teve que vir o Aras, aí, né, Cláudio? Daí a história é essa, que ele conseguiu desmontar lá a força-tarefa. Mas teve um tempo que Curitiba era muito forte e, de certa forma, o Rio de Janeiro era muito inspirado, né, na força-tarefa de Curitiba, inclusive com o juiz para chamar de seu. Muito bem. Muito bom, Fábio. Muito Obrigado. Esclarecedora essa conversa. Você quer aí fazer as suas considerações finais, lembrar de algum ponto que a gente pode ter deixado de lado? Não, não, Cláudio, eu acho que a gente tocou em vários assuntos, né? Não só do Conselho, falando também do Ministério Público, Procurador-Geral, modelos. Acho que foi uma conversa bem legal. Eu que sou fã do seu programa, fico feliz de estar aqui recebendo o convite. Né? E como eu brinquei pedindo música pro Fantástico, já é a terceira vez que eu venho. Que nas outras você veio acompanhado, dessa vez você veio fazendo solo, né? Meu prestígio está subindo com você, está crescendo. Seu prestígio sempre foi alto. Apesar, como você disse, de você ser São Paulino, né? E aí eu acho que o São Paulino não é um otimista, né? Eu acho que o São Paulino, antes de mais nada, um auto-enganado, né? Que é uma coisa um pouco diferente. A gente vai resolver isso. Eu não vou poder nem reagir a essas piadas. Ultimamente a gente tem que ficar quieto. A gente resolve isso na segunda-feira, né? Que tem jogo de São Paulo e Corinthians. Muito bem. Então, enfim, feitas aí essas considerações finais de natureza futebolística e não relacionadas ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário, eu reitero aqui o agradecimento ao Fábio. Obrigado, Fábio, por topar fazer essa conversa, por esclarecer tantos pontos importantes a respeito do Ministério Público, inclusive aí nessa perspectiva, né, de comparação do Ministério Público brasileiro com o Ministério Público em outros lugares, que realmente há muita diferença. A gente não está falando de um órgão que é, digamos, de natureza universal. O que talvez nos ajude a pensar como nós não podemos dar por natural, por óbvio, né, de barato, essa estrutura, e que qualquer mudança dela é necessariamente ruim, porque está mudando o que foi feito. Bem, em vários lugares é muito diferente disso que é aqui. Então, acho que é importante ter isso em conta também para ter uma perspectiva mais ampla
a respeito do Ministério Público e, claro, da necessidade que há desse Ministério Público ser sujeito também a escrutínio, né? Ser sujeito a controles, ter que prestar contas daquilo que faz e não ser um poder completamente irresponsável desse ponto de vista, né? Faz, gera consequências e aí, enfim, as consequências não são mais problema dele, né? São problema dos outros. Eu acho que é importante a gente ter isso em consideração e os estudos que o Fábio vem fazendo são muito importantes para permitir que a gente entenda isso. Então, dito isso, eu fecho por aqui, agradeço ao Fábio por essa conversa e, como eu sempre faço, agradeço a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve no podcast ou ainda quem nos lê no blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital. E dito isso, eu me despeço. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.